Oi, pessoal, boa tarde. Pessoal, nesta semana nós daremos sequência a uma nova atividade do EMAI, na qual iremos trabalhar a sequência 12. Nessa sequência, nós vamos trabalhar com a multiplicação, com a tabuada, né? Que vocês adoram, já sabem de cor e salteado. Por que nós usamos a multiplicação? A operação da multiplicação ela é uma operação que ela facilita nós fazermos uma soma. Por exemplo, se eu tenho que somar várias parcelas iguais, eu posso fazer a multiplicação para facilitar meu trabalho. E aqui nós vamos trabalhar com a tabuada do 2, do 4, do 8, também com a tabuada do 3, do 6 e do 9. Na sequência 12.1, nós temos aqui algumas situações problema. Nós sabemos que toda situação problema eu tenho que prestar atenção, ler com atenção, prestar atenção nas informações, nos dados que o problema fornece e estar atento à pergunta do problema. Então, Paulo comprou 3 carrinhos e pagou R$ 37. Quanto pagará por 6 carrinhos iguais a esse? Então, vejam bem, se ele tem 3 carrinhos custando R$ 37, quanto custará 6 carrinhos? Eu não tenho o valor. O 6 em relação ao 3, ele é o quê? Ele não é o dobro? 6 não é o dobro de 3? Então, se 3 custa 37, como que eu faço a conta para chegar ao resultado? Na questão 2, ele fala: Lucas coleciona carrinhos em miniatura e os guarda em uma estante. Sabendo que em cada prateleira pode ser colocado 8 carrinhos, preencha o quadro. Então, nós temos lá o quadro com as prateleiras 1, 2, 3, 4 e 5. E nós sabemos que na primeira prateleira ele tem 8. Quanto vai chegar de carrinhos quando tiver na quinta prateleira? Depois o problema 3. Em uma loja, o preço de uma camiseta é R$ 20. Qual é o preço de 2 camisetas? E de 4? E de 8? Então, ele coloca aqui quantidade de camisetas, né? Ó, quantidade de camisetas. Uma camiseta vai custar quanto? Não é R$ 20? E 2, e 4, e 8. Aí depois tem duas situações problema para resolver. O problema 5 ele fala para fazer com um colega, mas você vai fazer só, porque no momento estamos em aula não presenciais. Na página 73, nós temos lá a tabuada. Ó. Gustavo, ao estudar fatos fundamentais da multiplicação, iniciou o preenchimento dos quadros abaixo. Aqui tem a tabuada do 2 e a tabuada do 4. Então, vejam bem, 1 vezes 2 é igual a 2, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, você vai preencher essa sequência. Depois, na tabuada do 4, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 4, aí você vai preencher a sequência que está faltando. Observando o que acontece aqui nessa sequência na resposta, ou seja, no produto dessa multiplicação. Observe que na multiplicação, aqui, ó, nós vamos acontecendo a sequência de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na tabuada do 2, do 4 e na do 8 aqui embaixo também. Então, você vai preencher e vai observar. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 4 é 4. Então, o 4 em relação ao 2, o que está acontecendo? O 8 em relação ao 4. O que acontece no 8? Dobrou, não é? Foi dobrando o resultado da multiplicação. Aí tem uma pergunta, né, para você responder, o que você observa nos resultados dessas multiplicações
e esses resultados podem auxiliar no cálculo de 10 vezes 4 e de 12 vezes 4? Então, você vai pensar. E aqui nós temos a tabuada do 8, né? 1 vezes 8 é igual a 8, 2 vezes 8 é igual a 16. Então, o que já acontece aqui nessa tabuada em relação à tabuada do 4? Se 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 8 é 8, o que vem acontecendo, ó, nos resultados? 2, 4, 8. Aí pede para comparar essas multiplicações e você chegar a uma conclusão. Depois, na atividade da página 74, é o mesmo raciocínio. Nós temos ali a tabuada do 3 e do 6, que você vai preencher as sequências faltantes e observando. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 6 é 6. O que está acontecendo de 3 para 6? Não é o dobro? 3, 6, 6, 12. Então, são essas regularidades que você vai observando na tabuada. Aí, depois tem 3 perguntas, também para responder em relação à tabuada. E aqui nós temos a tabuada do 9. Ela também já está completa aqui, né? E você só vai falar as descobertas que você encontrou. Depois nós temos aqui na atividade 12.4 a tábua de Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Foi um filósofo, né, da Grécia, que viveu antes de Cristo. Ele que criou a tábua de Pitágoras. A tábua de Pitágoras é a tabuada, mas na horizontal. Aqui nós temos a tabuada na vertical e aqui na horizontal. Então, você vai preencher os quadros faltantes para completar a sequência. E observando aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. E assim preencheu a sequência. Depois vem a tabuada do 2, a do 3, a do 4 e assim até a do 9. Na página 76, tem algumas perguntas em relação à tábua de Pitágoras. E também temos aqui a atividade 12.5, multiplicar os números por 10, por 100 e por 1000. Então, você vai fazer a multiplicação e vai observar o que você descobre nessas multiplicações e vai responder as questões A, B e C. E depois realizar a multiplicação dessas atividades da página 77, atividade 2. Obrigada. Boa aula para todos.